Essas lives de sexta-feira, essa sequência agora que nós estamos fazendo. Boa noite, Flávio, Wesley. Essa sequência que nós estamos fazendo agora, que eu comecei semana passada, nós vamos tratar das virtudes cardeais. Né? Começamos com a temperança, hoje vamos falar um pouquinho mais da temperança, vou responder também a dúvidas que podem ter ficado com vocês da semana passada. E nós estamos aqui de uma certa forma espelhando, eu estou trazendo a síntese, num resumo, do que nós estamos vendo no módulo do curso A Tradição Cristã, que nós estamos tratando desse um módulo eu chamei de Conhece-te a ti mesmo. Né? E inicialmente nós fizemos uma transmissão pelo YouTube, falando sobre os 3 níveis do ser humano: corpo, alma e espírito, né? O corpo não é muito difícil da gente saber do que se trata. Já há uma certa confusão generalizada hoje em dia entre alma e espírito. A alma é o que a gente pode chamar de psiquismo, todas as imagens, paixões, desejos, lembranças com imagens, né? Tá passando um carro vendendo pastel aqui, mas acho que vocês não estão ouvindo aí. Então a alma é todo esse mundo de imagens, desejos, lembranças que povoa a nossa memória, a nossa imaginação, né? E o espírito propriamente dito, o centro do nosso ser, né, tem 3 faculdades fundamentais: a inteligência, a vontade e a memória intelectual, a memória das ideias, vamos dizer assim, o que você compreendeu, se inteligiu, né, fica como que guardado, né, nessa memória intelectual. Né? Então nós falamos sobre isso inicialmente, e dentro ainda com esse objetivo, nós estamos estudando as virtudes, não propriamente com detalhe, né, e uma reflexão mais profunda sobre elas, mas fazendo um mapa geral das virtudes, segundo São Tomás de Aquino, para que nós tenhamos também mais clareza das nossas potências, né, das nossas ações, seja do ponto de vista mesmo da potência, seja do objeto sobre o qual ela se debruça. Né? Então, por exemplo, na temperança, nós vimos que tratada, como todas as outras virtudes cardeais, especificamente, a temperança é a medida do equilíbrio, né, das nossas da faculdade sensível, né, do que se chama de concupiscível, dos nossos desejos, para falar uma linguagem atual, né? E esses desejos são principalmente de 2 ordens, os principais, né? Que é os desejos de comida, que estão ligados. São Tomás diz isso: por que é que esses desejos, tanto de comida quanto sexuais, são tão intensos em nós? Por que que Deus os fez assim? E Deus os fez assim porque eles são necessários para a preservação, seja do indivíduo, desejos de comida e bebida, seja da espécie, o desejo sexual, né, de propagação, para manter a espécie. Então esses desejos são os mais veementes em nós, e a moderação desses desejos é o que se chama de temperança no sentido mais específico, próprio da palavra. E
como nós vimos semana passada, num sentido mais amplo, a temperança ela também está relacionada a todos os outros objetos das nossas ações em geral. Então, um ponto que a gente desenvolveu na semana passada um pouco é a virtude da estudiosidade, né? Mesmo que nós estamos aqui estudando, pensando em termos, né, de conhecimento, e São Tomás coloca a estudiosidade, ou seja, o equilíbrio no estudo, como uma virtude anexa à temperança, né? Mas considerado especificamente, então, a temperança trata dos prazeres sensíveis. Ela modula, ela modera esses prazeres, porque há uma tendência nossa a abusar deles, né? Então, a temperança tem como objeto os prazeres dos cinco sentidos, mas particularmente os do paladar e os da sexualidade, né? Então, como é que a gente exercita, como a gente vai ampliando, vai aprofundando, vai se tornando mais temperante, né? Vem de tempero a palavra, quer dizer, de você colocar a medida certa numa combinação, né, de impulsos que é a mais adequada, né? Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre o remédio, o exercício que nos leva a ser mais temperantes, ou o próprio, a gente pode dizer, o exercício da temperança. Fundamentalmente é o jejum e a abstinência, né? E também a castidade, né? Seja a castidade estritamente falando para as pessoas que não são casadas, têm uma vida religiosa, né? São religiosos, sacerdotes, ou no caso dos casados, né? O bom uso, vamos dizer assim, da sexualidade, né? Então, um ponto que a gente sobre o qual é importante a gente atentar é em relação à gula, por exemplo, na mesa, né, quando você come, não comer em excesso, evidentemente, porque a gula seria fundamentalmente o excesso de alimentação, né? Mas também fazer o que se chama no cristianismo de mortificação, ou seja, não comer até ficar satisfeito, né? Porque a gente sabe que há uma espécie de disfunção aí entre o estômago e o cérebro, né? Então, quando você já comeu o suficiente, o cérebro ainda não recebeu as informações disto, né? Então se deve comer sempre um pouco, não até a plena satisfação da fome. Então seria assim um ponto básico, né? Depois, pequenas mortificações, isso aí é ensinamento de todos os mestres espirituais, que especialmente nós, né, que somos mais ou menos principiantes na vida espiritual, não devemos ficar almejando grandes mortificações, grandes jejuns, mas pequenas mortificações cotidianas, e muitas mortificações cotidianas. Então, por exemplo, comer um pouquinho menos daquele alimento de que você mais gosta, né? E como é que se diz isso? Em contrapartida, comer um pouco mais daquele que te desagrada, né? Você pode fazer coisas como não colocar o sal suficiente para, né, quando a gente põe
sal na comida, o sal ressalta o sabor das coisas, né? Então, usar um pouquinho menos de sal do que o necessário. Tomar um café sem açúcar, se você prefere o café com açúcar. Tomar um pouco menos de café do que você tem vontade. E assim por diante. Quer dizer, são muitas as ocasiões no nosso dia a dia para a gente fazer pequenas mortificações. Isto vai fortificando a nossa vontade, além de ter outros efeitos, outros benefícios espirituais, né? Como reparação pelos nossos pecados, intercessão pela conversão dos pecadores, por bons acontecimentos, né? Pela boa fortuna de projetos de amigos que você considera importantes, enfim, como intercessão, né? Além disso, também comer fora de hora não se aconselha, né? Que você coma coisas apenas pelo sabor que elas têm. Isso não deve ser tratado de forma absoluta, né? Porém, de forma moderada, temperante, né? Então, a temperança deve se debruçar sobre os próprios exercícios de temperança, no sentido da gente encontrar a medida adequada para cada um de nós, de acordo com a sua situação concreta, né? Esses exercícios de mortificação, onde você vai negando a si mesmo prazeres de ordem sensível, que não tem muito peso, né? E nós vivemos hoje num ambiente tão, como é que eu chamo isso, hedonista, né? Hoje em dia as pessoas, por falta de uma visão mais profunda da realidade, elas colocam boa parte do sentido da sua vida nos prazeres, né? Então, e aí tem muita dificuldade com o sofrimento, com o desprazer, porque prazer e dor são polos, né, das mesmas coisas. Você pode notar que uma coisa que te dá prazer, se você começa a fazê-la em excesso, ela começa a causar dor, né? Os prazeres do tato também você pode mortificar, podem ser um lugar de exercício de temperança, né? Então, se está muito quente, em vez de ligar o ar-condicionado, você suporta aquele calor, né? Como oblação, como sacrifício e também como reparação, enfim, os motivos que a gente tem para mortificações e para aceitar o sofrimento são inúmeros, todos nós, né? E mesmo assim os santos, a gente vê que não precisam mais mortificar-se em reparação dos seus pecados, ou para purificar o concupiscível, né? Já estão muito adiante nisto. Eles aumentam suas mortificações, né? Seus exercícios, o seu sofrimento mesmo, por amor à igreja, né? Na comunhão dos santos, né? Então, a mortificação faz parte da vida do cristão. E nesse ambiente que a gente vive, se fala muito pouco sobre o assunto, e isso parece negativo, porque as pessoas só olham para o aspecto negativo, né, da mortificação. Então, elas não percebem, assim como no caso a gente vê a vida dos santos e vê no nível já mais alto, né, como a Santa Teresa dizer ou sofrer ou morrer, né? E para nós parece exagerado, parece até para alguns masoquista, né? Quando na verdade não, porque ela está vendo um ganho espiritual, um crescimento não da própria, não só da própria vida
da alma, mas também do efeito que isto tem sobre a cristandade, sobre os outros homens também, sobre a própria humanidade, né? Que nós não vemos. Então, um dos efeitos que a médio prazo, eu ia dizer a longo prazo, não, mas a médio prazo já começa a se dar, é que à medida que você vai tendo uma vida mais temperante, para a gente não dizer mortificada, você vai começando a captar dimensões da realidade que são mais altas e materiais, que não são captadas pelos sentidos. Se você vive uma vida só movida pelos sentidos, em pouco tempo, somente o mundo corporal existe para você e você vai perdendo a dimensão, a consciência mesmo dos níveis mais altos da realidade, né? Então eu falava do tato, que também você pode não só, se está frio, suportar um pouquinho o frio mais como penitência, né? Você pode também não dar muita importância para carícias, né? Para uma roupa gostosa de se vestir, né? Sentar-se, por exemplo, né? Como eu sou ator, ou fui ator, porque eu não tenho atuado mais, mas durante muitos anos trabalhei com teatro, uma coisa que a gente adquire no trabalho corporal é mesmo um cuidado ao sentar-se, por exemplo, ou estar em pé, de não deixar seu corpo aqui caído, né? O uso de sofás, né? O Robson está levantando que às vezes o uso constante de celulares acaba nos afastando da realidade. De fato, Robson, eu nem toquei, eu ia tocar nesse ponto, estava na minha cabeça, você me lembra, eu já vou entrar nisto. Mas eu dizia, não dê muita bola para o seu corpo, né? No sentido assim, tem que estar sempre gostoso. Não é bom nem fisicamente, nem ortopedicamente, né? A sua coluna vai perdendo as vértebras, né? Se você solta muito seu corpo, como é gostoso, eu abandono meu corpo, né? Mas o que acontece é que as vértebras começam a pressionar, além da coluna começar, né, a entortar, e você vai se habituando a isso, você vai ficar com meio corcunda, ou então com a lombar, né? O salto alto para as mulheres, os homens agora também estão gostando de usar salto alto, né? Mas o salto alto, seja para homem, seja para mulher, seja para o que for, o gênero que for, é extremamente prejudicial para a lombar particularmente, porque quando você usa o salto alto, você tem que compensar o desequilíbrio que ele causa por uma contração da lombar. Então, geralmente, a bunda fica mais saliente, né? Então as pessoas acham mais sensual. A gente que tem um certo conhecimento de anatomia, né? Da estrutura do corpo, nem acha, eu não acho muito sensual, não, essas bundas muito arrebitadas, porque ao mesmo tempo eu estou vendo aquela coluna lombar torta, né? Deformada. E isso ao longo dos anos se cristaliza, vamos dizer assim, você já fica lá com salteaute, diz o Tom, usar salteaute, cristaliza e aí aquilo ali tá deformado, e aí para botar no lugar dá um trabalho do cão, e às vezes não dá mais, porque trata-se de ossos, né, da coluna vertebral, e às vezes ele se deforma de tal forma que não tem mais volta. Então, sentar sobre os isquios, não deixar, né, a pelvis arredondar, né, não cruzar as pernas, pequenas mortificações que você faça ao longo do dia, eu garanto para você que
com o passar do tempo, elas são muito frutíferas para a sua vida de oração, para a sua vida de devoção e etc. Né? O Robson levantou aqui essa questão mesmo do celular, e não é só o celular, o computador, a internet, a televisão, a TV a cabo. Nós estamos sendo bombardeados por imagens o tempo todo, né? E também é preciso temperar esse prazer, que é um prazer sensível, mais imaginário, mas é sensível também. Você pode ver quando você está vendo um filme, muitas vezes você está vivendo imaginariamente, especialmente se o filme é bem feito, você está vivendo imaginariamente as emoções das personagens, né? Isto é bom, não estou negando o valor do cinema e das artes ficcionais, mas também devem ser temperadas. É fácil se viciar em cinema, né? Isso sem falar, eu nem sabia disso, porque já estou com 63 anos, então eu estou um pouco defasado em relação à atualidade, à contemporaneidade. Então eu estava vendo outro dia um amigo falando sobre isto e me mostrando que, eu espero que com vocês não aqui, né? Porque pelo menos espera-se que aqui a maioria seja cristão, né? Mas que a pornografia se tornou assim endêmica hoje em dia, né? Diz que as pessoas veem pornografia e, enfim, fazem também, mas veem particularmente muito hoje em dia. Então, claro, isso aí então nem pensar. Isso aí já é matéria do que se chama na igreja de pecado grave, né? Mas o excesso de imagens também, especialmente aí Instagram, Facebook, faz com que a nossa mente, né, a nossa imaginação, a nossa alma, psiquismo, fique muito dispersa, porque as imagens vêm de todos os lados, sem conexão nenhuma, é completamente diferente de um filme, né, onde há uma organização, quer dizer, você como que conduzido pela dramaturgia, pelo roteiro, e isto, na verdade, integra o teu psiquismo. Com a música também isso acontece. Mas quando ela é já mais dispersiva, né, isto também te deixa a alma mais dispersa. E quando ela, mais do que dispersiva, ela é caótica, ou seja, chegam imagens das mais diversas fontes, com os mais diversos conteúdos, uma em cima da outra, isto vai te tornando, vai quase que te enlouquecendo, né? O Tom está comentando que quiseram fazer um estudo nos Estados Unidos comparando pessoas que veem pornô e as que não veem, mas não acharam quem não vê. Então, eu fiquei assustado com isto, porque, olha, é preciso um certo grau já de alienação, não é? E de, vamos dizer, de insatisfação muito grave, né? Existencial, para que você dedique muito tempo à pornografia, né? Eu até entendo, especialmente se você é um menino, etc., eu estou dizendo que é sério, que não é brincadeira. Pois é, eu fiquei assustado com esse negócio. Então a situação está grave. Mas já estamos com quase meia hora, eu não quero estourar o tempo. Voltando à mortificação, eu vejo que no âmbito da igreja católica, e das igrejas em geral, não sei, mas a que eu tenho mais intimidade, que é a igreja católica, né? As pessoas se preocupam muito pouco com a mortificação, né? Porque elas veem um aspecto negativo, quer dizer, o importante é estar bem com Deus. Ué, mas você já olhou o crucifixo com um certo cuidado, né? Então, você vê que no caminho espiritual, chega um momento lá na segunda
morada, como de Santa Teresa, ou na via iluminativa, como dizem outros autores, em que começam os desejos nos religiosos e nos homens de oração, começa mesmo o desejo da mortificação, não é? Como, quer dizer, o desejo de se identificar mais com Nosso Senhor Jesus Cristo, de participar da sua obra de redenção, né? De oferecer-lhe os nossos sacrifícios, né? Como de São Paulo, né? Eu completo no meu corpo o que falta à paixão do Cristo. Quer dizer, o Cristo é tão misericordioso e ama tanto os homens, né? Nas liturgias orientais se usa muito a expressão para o Cristo de filantropo, né? Amigo dos homens, né? Mas a filia não é só uma amizade, é uma amizade amorosa mesmo, é uma amizade de coração, né? Então eu sempre medito sobre isso e falo para os alunos atentarem para esse tema de meditação, que é o amor de Deus por cada um de nós, porque se você olhar com cuidado, diz assim, putz, isto se não fosse revelado, não dava para acreditar. Não é isso? Você vê no Aristóteles, quando ele chega a provar a existência de Deus no motor imóvel, ele vê esse Deus, né, esse Theos grego, como alguém que praticamente não se interessa pelo ser humano e pela vida humana, porque é um negócio muito baixo no cosmos, né? Você teria todas as pessoas espirituais, que a gente chama de anjos, né? Você teria uma imensidão de criaturas antes de chegar no homem. E, entretanto, o Verbo se fez carne por amor a nós, né? A cada um de nós. Deus nos ama pessoalmente. Então Ele está sempre pedindo a nosso retorno, né? O nosso amor. Né? E se a gente se vicia muito, se interessa muito pelos prazeres puramente sensíveis, puramente corporais, a gente acaba até esquecendo a existência de Deus, né? Porque Deus não tem corpo, a não ser o Cristo, o corpo ressuscitado, né? Mas vamos deixar isso de lado agora. Deus é invisível, Deus é imaterial, e portanto eu só posso entrar em relação com Ele através do que é imaterial em mim, do espírito, né? Da vida interior, né? E se eu estou muito derramado no plano corporal, eu simplesmente esqueço que isso existe, né? Então o recolhimento, a vida interior, a vida de oração são fundamentais. Eu nem levantei isto, mas para que a temperança de fato chegue num grau bom, para não dizer excelente, é necessária a oração diária também. Nós temos que pedir por nossa força, nós não podemos chegar nisto, né? Nós vamos cair, né? E uma última observação em relação à temperança é exatamente a gente cuidar para não estar expostos aos objetos de desejo, né? Então, além do exercício negativo, vamos dizer assim, ou ativo, né, da mortificação, nós devemos também não nos expor, né, aos objetos de desejo nossos. Quer dizer, se eu uso sempre a imagem do bolo, não sei por quê, porque eu nem gosto tanto de bolo, mas enfim, se eu gosto de uma determinada torta, de chocolate, né, não é uma boa estratégia, né, para o exercício da mortificação, eu colocar a torta na minha frente e exercitar-me em não comê-la. Não, eu não vou comer porque eu vou trabalhar a minha vontade. Não, isso não vai acontecer. Você vai ficar olhando, daqui a pouco você vai começar a criar alguns raciocínios que justificam a comida, e quando você vê, você comeu a torta inteira. Então qual é a melhor estratégia?
tirar a torta do seu horizonte. Então vai lá, pega uma fatia e traz só a fatia e se propõe, ó, eu vou comer esta fatia e acabou. Né? Então é isto. Acho que chegamos no nosso limite aqui. Alguém pergunta aqui como era antes da era pornográfica, as revistas. Bom, eu sou de 57, né? Quando era menino e até na juventude, existiam os chamados livros de sacanagem, né? Mas eram dificílimos de encontrar, aquilo era um tesouro para os meninos, tá entendendo? Pô, tem um livrinho aí, passava um para o outro. Era dificílimo. Nas bancas de revista não havia exposição nenhuma de nudez, mas nenhuma. Né? Se você pegar mais atrás um pouco, não muito, o cinema americano, havia um pacto entre os produtores cinematográficos, havia uma espécie de código moral, né, que perdurou até o final da década de 50. A coisa começa a descambar a partir de 60, devagar no início, né? Mas depois já com a explosão ali de 68, o movimento hippie, a sexualidade se tornou assim o centro quase da vida humana. E isso é uma deformação enorme. Eu não tenho nada contra o sexo em si, pelo contrário. Mas o prazer, seja sexual, seja do paladar, seja dos outros sentidos sobre os quais a gente praticamente não tratou, mas existe, por exemplo, as pessoas gostam de um perfume agradável. Né? É bom, mas não cultive isto. Pelo contrário, a ideia é sempre esteja um pouco aquém do que te satisfaz o prazer. Né? Para você ir percebendo que o prazer corporal não tem essa bola toda. Só é tão importante para quem vive imerso no mundo corporal. Senão você vai percebendo, olha, tem coisas muito mais importantes e valiosas na vida. Não é? Você pensa, por exemplo, o sacrifício, o amor, né, pelo próximo, pelos filhos, pelos amigos, enfim, sem falar no próprio Deus, em Jesus Cristo, Nossa Senhora, né? O amor às pessoas exige sacrifício do prazer. Veja uma mãe junto ao berço do filho doente. Quantas mortificações ela não faz ali? Quanta abstinência e jejum ela não faz ali, não é? Só para estar cuidando do seu filho, por amor a ele, né? E às vezes isso é até perdido espiritualmente, porque você fica lá reclamando. Nós vamos falar na semana que vem do irascível, né? E da fortaleza. E uma das coisas que também vale para os prazeres do concupiscível é assim, não reclamar. Está um pouco quente, suporta isso, por amor a Deus, por amor à tua própria alma, pelo teu crescimento e etc. Tá bom? Então agradeço muito, já passei 5 minutos do tempo que eu me propus. Né? Quem tiver interesse em aprofundar isso, entre lá no curso A Tradição Cristã, que já está com mais de 30 aulas, e a gente vem aprofundando não só esse aspecto, né? Mas já falamos sobre cosmovisão cristã, já falamos sobre a consciência, já falamos sobre simbolismo, tem um material grande lá e que você pode acompanhar entrando agora, você pode acompanhar as aulas ao vivo já, sem precisar ver todas as aulas em sequência. Não, é um curso por módulos que você pode depois ir estudando de acordo com o seu interesse, com as suas necessidades. Então, agradeço muito a todos vocês e até semana que vem, na sexta-feira, onde falaremos da fortaleza. Fiquem com Deus. A Marcele pediu para eu falar um pouco mais sobre o curso A Tradição Cristã.
O curso já está com 6 meses, é um curso com uma aula semanal às quartas-feiras, em torno de meia hora. Um abração, Tom. E onde nós meditamos e aprofundamos, a ideia do curso é exatamente dar subsídios, dar uma base para as pessoas, para que as pessoas cresçam na sua vida de oração, na sua vida cristã mesmo, né? Que entenda melhor o que é o cristianismo. Nós estamos hoje dizem muitos homens dentro, grandes homens, santos homens dentro da igreja, que nós estamos na pior crise que a igreja já sofreu na história da humanidade, na sua história, né? E de fato, no curso a gente tem percebido, as pessoas que estão fazendo o curso são, em sua grande maioria, católicos praticantes e que dão esse depoimento mesmo. Olha, eu nunca tinha ouvido falar desse aspecto, né, tão fundamental da vida de oração, por exemplo, ou da cosmovisão cristã, né? Então é um curso que busca dar alicerces para a nossa vida de oração, de estudo e também até de apostolado, enfim, para que nós compreendamos melhor, seguindo a ordem mesmo de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Que antes de já ressuscitado, ele disse para nós, através dos apóstolos: ide pelo mundo inteiro, ensinai tudo o que eu ensinei para vocês, né? E não é possível nós ensinarmos isto sem termos aprendido antes, né? Então, é preciso uma vida, o estudo é necessário para o cristão. É preciso, sob a luz do Espírito Santo, evidentemente, nós meditarmos diariamente, pelo menos meia hora por dia, né, nos temas fundamentais da nossa fé, para que a gente vá encarnando esses temas, né? Porque uma coisa é você entender a doutrina intelectualmente. Outra coisa é ela se tornar parte do seu próprio ser. Tem todo um processo aqui, né? Que depende da nossa vida de oração, da meditação, do estudo, da frequência dos sacramentos, evidentemente. E no caso da oração, né, da ação do Espírito Santo na nossa alma. Logo lá no curso a gente vai fazer um módulo sobre os dons do Espírito Santo, né, que nós recebemos no nosso batismo e que muitas vezes a gente esquece que eles existem, que dirá contar com eles, né, abrir espaço para que o Espírito Santo haja na nossa alma. Então todos esses temas a gente está tratando, e como numa sala virtual do Zoom, né, os alunos estão lá presentes, eu respondo a pergunta, sempre tem um momento mais para o final da aula em que eu abro para a resposta de perguntas das mais variadas, né, desde que, claro, conectadas ao curso. Então é uma alegria estar fazendo o curso, eu estou muito contente com o que está acontecendo lá, e gostaria muito de ampliar esse trabalho. Então, peço para vocês não só que se inscrevam, muitos não têm interesse, enfim, mas que divulguem, porque muitas pessoas estão à procura de algo assim e a gente não está conseguindo comunicar com elas, né, mostrar que é uma espécie de grupo de estudos, né, para aprofundar a vida cristã. Então, tá aí, Marcelo, eu falei um pouquinho mais sobre, e espero vocês lá, se não, na sexta que vem, com o tema da fortaleza. Fiquem com Deus e até a próxima.